Dragon é confirmado como um ex-marinheiro e vemos pela primeira vez o líder dos revolucionários em sua juventude, ainda sem a icônica tatuagem no seu rosto. No entanto, isso por si só pode ser uma pista sobre as suas motivações, seu passado e até mesmo seus poderes ainda ocultos. Bonnie é um clone? Ou uma criança? Ou uma criança clone? O passado de Kuma foi aprofundado, a cada nova página revelando uma pessoa mais gentil, corajosa e incrível. Um raio de luz que a escuridão persegue desde seu nascimento. Um foco de bondade que tentou iluminar cada canto do mundo com a sua vontade de ajudar as pessoas. E mesmo assim, a sua tragédia não termina. A pessoa que ele mais amou não pôde ser protegida em um dia fatídico. Uma figura misteriosa aparece. Certamente uma figura decisiva para o futuro do flashback e da obra. De quem é a silhueta responsável por mudar completamente o futuro de Ginny, Kuma, Bonnie e, consequentemente, do mundo de One Piece? Um dos Gorosei? Um futuro almirante? Algum agente da Ciferpol? Sabemos que o futuro guarda experimentos terríveis, morte, dor e a reputação de rei tirano para um dos personagens mais gentis e carinhosos de toda a obra. Então, como o passado pode nos ajudar a entender o que ainda vai acontecer no futuro? A gente não pode esquecer, esse é o arco da Ilha da Ciência. O futuro no mundo de One Piece, que na verdade é uma mera fração de um passado ainda mais glorioso. E chegando próximo desse passado tão avançado, talvez vidas que eram destinadas a serem perdidas possam reencarnar de uma maneira completamente inesperada. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek. A Ginny é um clone? Eu sabia que a Ginny era um gênio, mas a Ginny é um clone? O que significa essa tatuagem do Dragon? E o que a gente pode extrair desse passado do Kuma para entender os próximos passos do flashback em One Piece? Esse capítulo foi brabo, então se puder já deixa o like, já se inscreve, dá essa moral pra gente. Clique no link da descrição, Prêmio iBest, vota na gente, por favor. Teve gente aqui votando pela primeira vez. Agora, muito obrigado, cara. Cada voto importa muito. E, sem mais delongas, Alanzito, chama ela. Lá, vinheta. Vamos que vamos! Historinha de capa fofa, né? O Kuma na posição de um urso, e pra quem não sabe, Kuma é urso em japonês, tentando pescar os salmões que estão subindo as corredeiras pra desovar. Só que ao invés de estar realmente pegando, ele tá, teleportando eles. E é até uma metáfora bacana pro lado gentil do personagem, né? Normalmente o urso cinzento tá comendo os salmões, mas o Kuma, cara, é bonzinho demais, é só teleportadinho. E o flashback continua. 8 anos após God Valley, vemos um jovem Kuma com sua vestimenta sagrada de pastor ajudando os idosos da região em que vive no reino de Sorbet. O Oda é sempre muito brilhante na exposição. Fora o texto, né, que já explica muito bem o que está acontecendo, fala sobre os idosos, como eles são pobres, como o Kuma se tornou um homem respeitável, um pastor, um homem religioso também, como ele está seguindo os passos do pai, que também comandava a igreja. Tudo isso é expresso pelas palavras, mas tem detalhes que ele desenha que são fascinantes. Dá pra ver o remendo da roupa do Kuma que indica que ele não é nada luxuoso, pelo contrário, vive na necessidade básica e doa tudo que pode, remendando até as roupas do próprio corpo. Dá pra notar também como em primeiro plano tem a igrejinha do Kuma com a cruz em cima do sino, mas esticando os olhos para o horizonte, podemos ver o luxuoso palácio do rei de Sorbet. Um claro indicativo de como a distância entre os monarcas e os plebeus é geograficamente irrisória, mas que as suas vidas parecem ser de dois mundos completamente diferentes. Cara, e o quão incrível é ver o Kuma usar a técnica da patinha para isolar, para repelir a dor das pessoas, sabendo o que a gente sabe. Cara, olha como One Piece é insano. Na introdução do personagem Thriller Bark, a gente vive aquela cena tensa, pesada, onde o Kuma se mostra uma ameaça absurda, um pirata estranho, hiper perigoso, que pega o Chapéu de Palha depois de uma das batalhas mais difíceis de toda a tripulação. O Zoro ainda tenta lutar, mas claramente ele é mais fraco. E mesmo assim, ele oferece a sua vida pelo seu capitão e vê o Kuma tirar todo o dano do Luffy. Sem medo, ele aceita o acordo e se joga na bolha de dor. E aí, brabo, não aconteceu nada, irmão. Todo esse momento de tensão, de perigo, todo o medo que a gente sentiu do Kuma, agora é apresentado num contexto completamente diferente. Cara, esse é o mesmo poder. Ele repele o dano, a dor, as preocupações, a tensão de velhinhos do reino dele, porque ele gosta de ajudar as pessoas.
É muito especial, o mundo de One Piece é vivo, pulsante, o tempo passa, as coisas mudam, e esses flashbacks são o momento perfeito para refletirmos o quão fantástica é a construção do enredo. Fanboyzagem à parte, é muito bacana ver a introdução da Jinny adulta. Já um mulherão, ela vem dar esporro nos coroa, mas claramente ninguém leva a sério. É engraçadinho porque a parada dela é que ela é desbocada, mas pela reação dos idosos ali, que não dão moral nenhuma, dá pra saber que ela é uma fofa por baixo desse jeito durão. Ela tá com 21 anos de idade, tudo certo, porque no último capítulo a gente viu que ela era 4 anos mais velha que o Kuma, e o Kuma agora tem 17. E aí nas próximas páginas nós entramos no enredo principal que vai mover a engrenagem do flashback: a tirania do rei de Sorbet. Tem um detalhe do roteiro que eu achei bem curioso. É mencionado que o rei Becore tem uma reputação de um soberano de sangue frio. Eu acho que a palavra reputação não está sendo usada à toa. Isso se relaciona diretamente com Dressrosa e o Doflamingo. A gente lembra que a alcunha do Kuma no futuro é o Rei Tirano. Muito provavelmente a reputação terrível do rei Becore vai acabar sendo manipulada e jogada no Kuma por um trato do governo mundial, o golpe político da Ciferpol, parte do acordo que o próprio Kuma fez com o governo, não sei exatamente. Sei que isso faria muito sentido porque Dressrosa é basicamente um foreshadow de como os Tenryubitos e seus seguidores no governo mundial agem. O Doflamingo é um descendente dos dragões celestiais e ele adora simular as atitudes dele, e a gente vai descobrindo isso durante a obra conforme a gente conhece melhor os Tenryubitos. Um exemplo clássico é o Torneio do Extermínio. Era um evento que os nobres faziam de 3 em 3 anos, que contava com escravos lutando em uma caçada em busca de tesouros especiais, incluindo Akumas no Mi raríssimas. 38 anos no futuro, Doflamingo promove o Torneio do Corrida Coliseu, onde seus gladiadores, que na verdade eram escravos, lutariam até a morte com outros desafiantes pela sua liberdade e por uma Akuma no Mi muito especial, a Mera no Mi. E esses paralelos não param aí. A tática pro Doflamingo tomar o poder foi literalmente manipular o rei Riku com as habilidades da Ito no Mi, então fazer o rei e sua guarda se virar contra o povo e matar os próprios aliados, jogando toda a sua reputação na lama e fazendo o demônio celestial parecer um grande herói salvador do país. É muito possível que o governo mundial faça o mesmo, repita o modus operandi pra cima do Kuma. Ele é conhecido como tirano no futuro, a gente sabe disso, agora exatamente os termos em que isso acontecem, isso que deve ser revelado em breve. Então, falando de Tenryubito, a gente ouve sobre como esse terrível rei Becore é basicamente um lacaio de Marijô e em suas ordens terríveis acaba matando um idoso de fome na prisão. É bem pesado. No entanto, o Kuma já se dispõe a oferecer um alento usando a sua técnica para expelir as dores da população. Mas essa habilidade fantástica, na verdade, cobra um preço caro. Um preço que justifica a reação raivosa da Jinny no início do capítulo. Toda noite de domingo, o Kuma encara uma batinha gigante, uma bolha de dor de todos os cidadãos, de todos os idosos que ele ajudou, e ele bate de frente. A gente lembra como é terrível a dor sentida por quem faz isso. O Zoro passa por isso em Thriller Bark e é extremamente agoniante. Só que se a gente pensar, o Kuma fazia isso toda santa semana. Literalmente. Não no grau que o Zoro fez daquela vez só com todo o dano de uma batalha absurda contra Ors, Juniors e Gekomoria, mas de pouco a pouco ele ia pegando toda a dor de todas as pessoas e tomando pra si. E é triste porque ele deixa a própria Jinny traumatizada com o processo. Ele pega toda a dor, sente o dano e acaba desmaiando pra ela ter que ir ajudar ele. Então, já nos braços da então amiga, na época era amiga, algumas coisas muito interessantes são reveladas. Primeiro é que, caso alguém não absorva a patinha da dor, ela volta para os portadores originais. Então, teoricamente, se o Zoro não tivesse entrado na bolha, ela voltaria para o Luffy e ele teria que se recuperar de todo o dano. Outra é que os velhinhos não sabem que o Kuma fica todo ferido e destruído pela ajuda que dá. Um dos motivos da Jinny ficar chateada, porque claramente é um sofrimento terrível para se passar por pessoas que ele nem conhece tão bem ou teria a obrigação de ajudar, muito menos passar por esse tipo de dor e sofrimento. E como existe um simbolismo religioso forte no capítulo, seja pela cruz ali na igreja ou por Kuma ter se tornado um pastor, vale a pena falar de alguns paralelos interessantes. Jesus Cristo, seja a figura histórica ou religiosa, ele foi uma pessoa conhecida por se sacrificar sem pedir nada em troca, por sempre ajudar os menos favorecidos, os mais oprimidos, em uma sociedade extremamente dura de se viver, onde liberdade religiosa era algo praticamente impensável e quem era pobre era praticamente ninguém. Vale muito falar também que Kuma é inspirado no Ninomiya Sontoku,
que é uma figura histórica japonesa de um garoto órfão que viveu, cresceu autodidata, reconstruindo e ajudando centenas de vilarejos pelo Japão destruídos pela guerra, e morreu reconhecido pelo shogunato como uma figura super honrada. Eu comentei isso de maneira mais aprofundada numa teoria de 4 meses atrás, que previu que o Kuma, de fato, ia ser o gatilho do flashback de God Valley. Quem diria ainda? Não tinha nem Kuma direito no arco ainda, mas o Joe previu isso e a gente trouxe aqui pro canal. Espalhem a mensagem, espalhem, traz as teorias boas, de qualidade, espalhem pelos 4 cantos agora, imediatamente. Mas os paralelos são bem claros, seja pela infância sofrida, por estar sempre com um livro na mão, ou a imagem do Kuma jovem carregando os troncos, que é muito parecida à estátua super famosa do Ninomiya, que inclusive é que tá no Wikipedia, né? Mas de boa, a Jinny pode ficar super feliz que tem comida ali, eles podem curtir esse momento, mas ali a gente passa por 5 anos e a paciência acaba, amigo. Jinny quer casar. Kuma reage de maneira defensiva, né? E a Jinny parte pro 0011, indo pra cima, ultra ataque no FIFA. No entanto, tem uma trava gigante pro nosso pobre Kuma. Ele lembra do sofrimento do seu pai, da perseguição e escravização por ser um bucaneiro, e sente essa responsabilidade. Ele amava e admirava seu pai, e sentiu a dor que ele sentiu por expor a sua família ao perigo. Então fiquem ligados nisso, porque pra mim é uma das principais motivações pra Bonnie ser um clone. Eu vou falar melhor no final do capítulo. Mas para não fazer muito suspense, se ela for um clone da Jinny, é impossível o governo mundial perseguir ela por ser uma descendente ou uma bucaneira, justamente por não ter o sangue do Kuma em suas veias. É incrível, porque é completamente plausível o Kuma sentir raiva, ódio, ressentimento pelo seu pai, que arriscou tudo tendo um filho, mesmo sendo um bucaneiro. Mas o Kuma é mais inteligente e empático que isso. Ele entende que o errado não é seu pai, que só queria ter uma família e viver feliz, e sim as leis opressoras e tirânicas que o governo mundial impõe a seus súditos e lacaios, um sistema que escraviza e oprime por definição. Se a gente pensar, ele é tipo um Doflamingo reverso, né? O Doflamingo teve motivos para ter aquela violência, mas a sociopatia, a psicopatia dele chega num nível absurdo. Ele mata o próprio pai e vira um tremendo de um sádico. O Kuma vê os atos do pai dele e entende a intenção boa, a intenção bondosa. Igual o Homem, pai do Doflamingo, também tinha intenção bondosa, mas enquanto o Doflamingo nunca perdoa ele pela morte da mãe e tudo mais, o Kuma entende, absorve essa experiência, absorve a dor e amadurece de maneira linda. Nervoso, o nosso Kuma já dá uma mudada de assunto e menciona um tema que ele já se mostra interessado: os feitos do Exército da Liberdade e o seu líder Dragon pelo mundo. É bacana porque ele mostra a intenção de sair por aí tentando ajudar as pessoas e tornar o mundo um lugar melhor desde jovem. E o Oda faz questão de ser didático e não deixar seus personagens soltos e sem base para suas convicções e ações na obra. Curioso também é que 25 anos atrás é quando Roger atinge Laugh Tale, quando ele basicamente vira rei dos piratas. E eu achei curioso, porque esse flashback tem um ritmo muito intenso, né? A gente vai quicando de ano em ano, de década em década, mas as datas são relativas a grandes acontecimentos do mundo de One Piece, que aconteceram em lugares à parte do mundo. Por exemplo, na página seguinte, vemos que 3 anos se passaram, justamente 22 anos atrás. E a gente sabe o que aconteceu 22 anos atrás, né? O incidente de Ohara. O mesmo incidente que realmente motivou o Dragon a criar o Exército Revolucionário, como vimos no flashback do capítulo 1066. A gente vê ele com a bandana igual a sua tatuagem na coxa, né, já líder do Exército da Liberdade, conversando com Vegapunk alguns meses após Ohara. Então isso deixa óbvio como esse incidente gigantesco, Buster Call e tudo mais, foi o que motivou o Dragon a fundar o Exército Revolucionário e tentar contra-atacar toda essa injustiça. Já Kuma, coincidente no mesmo ano, tem que lutar contra o próprio exército do Reino de Sorbet, que delimitou que todos os cidadãos da parte sul da ilha se tornariam escravos, propriedades do governo para serem tratados como bem entende, apenas propriedades sem sentimentos. Isso engatilha o Kuma, né? Ele foi um escravo, ele entende o nível de dor e sofrimento que isso pode causar, e ele se importa com todas as pessoas do Reino de Sorbet. Então ele contra-ataca, mete ali um mini Urusu choque. Minha impressão é que o Kuma poderia enfiar porrada em todo o exército de Sorbet sozinho, mas em certo momento, provavelmente pela dor, pela dificuldade da situação, ele se entrega e a gente vê ele em sequência na prisão. O Oda mostra o mapa e explica exatamente o plano maligno de basicamente vender, matar ou escravizar toda a população idosa e fraca do sul para aumentar a riqueza e poder do norte. A gente pode fazer muitos comentários sobre isso. Pode ser uma metáfora sobre o norte global, né, sobre como anos e anos de mercantilismo, exploração e colonização acabaram extraindo muitos recursos naturais, riquezas, escravos, enfim, tudo que a gente pode falar
do sul do planeta. Pode ser uma metáfora para tantos impérios, reinos e até países que trataram pessoas diferentes, sejam por sua etnia, seja por sua classe social, tratando certas pessoas como pares da sociedade, né? Cidadãos de segunda classe. E pode ser uma mistura disso tudo, porque o Oda é muito universalista nas suas mensagens da obra, e essa é uma impressão minha de como ele está comentando sobre como muitas vezes as elites, os fortes, dominam os fracos e mais vulneráveis. Isso se repete na história da humanidade e certamente aconteceu no reino de Sorbet. Preso, Kuma já vê que na mesma cela tá a família de pescadores que ofereceu peixe para eles no início do capítulo e a sua mina de fé, a Jeanne. E, já com seu tradicional chapeuzinho branco e preto, a gente vê ali na cela o início do Kuma que realmente desbravou os mares como um grande revolucionário e futuramente ficou conhecido como um grande pirata. Essa conversa que ele tem com a Jeanne delimita os objetivos e as consequências das ações que a dupla tomaria no futuro. Lutar pela liberdade é lutar contra o governo mundial e acarretar todos os problemas que isso traria. É uma promessa bondosa, gentil e também muito dura. A vida daqueles que lutam contra a opressão em One Piece geralmente não é fácil. Na explosão do palácio, na silhueta determinada com a linguinha maluca do Ivankov e a insatisfação de Dragon, a gente sabe que os brabos chegaram. A página dupla é muito especial. Tudo acontece muito rápido, mas a narração direciona a ação desfocada para o seu objetivo no enredo. A gente vem numa construção sendo feita até lentamente desde God Valley, estabelecendo as relações entre Kuma e Ivankov e Jeanne, estabelecendo como Ivankov é o irmão mais velho da Jeanne, e tudo isso circula para agora o início da fundação do Exército Revolucionário, com os seus dois principais pilares, Ivankov e Dragon, e um terceiro gigantesco chegando, que é o Kuma. Eles clamam por Kuma e Jeanne. Ivankov, mais de 16 anos depois do incidente de God Valley, volta com uma nova chamada para a luta. A essa altura já se passaram 2 anos do início da grande era dos piratas. E realmente, o incidente de Ohara ficou marcado como o momento do nascimento dos revolucionários, uma reação a uma das maiores injustiças de toda a obra. E a gente vê ali esboçado vários revolucionários super maneiros. Tem a mulher Beres com a cartola do Sabo, até com os óculos presos, né? Será que uma possível mentora dele? Tem um cara de bigodinho fino, um Sanji de chapéu de coco, um pai do Frank mal esboçado ali no fundo, um baixinho bolota com sorriso alegre e um espadachim Beres com cap de aviador. Cara, se o Oda não revelar o nome dessa galera nos esboços no próximo SBS, eu sou um Spitfire da Segunda Guerra Mundial. Piu, 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 piu. Na página seguinte eu me senti muito fechado, muito íntimo do Dragon, porque eu reconheço que ele disse: ainda precisamos de dinheiro. Papo reto, Dragon, em geral precisa de uma graninha, né? Mas falando sério, essa altura o exército revolucionário ainda é muito embrionário. Eles precisam de financiamento, armas, logística, inteligência e uma frota maior. É bacana como as condições materiais do mundo guiam as decisões dos personagens também. A gente viu no 1066 que o principal motivo do Vegapunk não ter se juntado ao Exército da Libertação era justamente a falta de financiamento que eles tinham. Sem dinheiro, sem Vegapunk, sem experimentos, e o Dragon entende que eles precisam de financiamento para poder operar e chegar na capacidade que eles querem para realmente ter um efeito positivo no mundo. A gente vê também o navio grande, ainda não é o navio do Dragon que a gente vê no momento atual do mangá, mas dá pra distinguir bem porque não tem um dragão na proa. Mas é uma embarcação até bacana, né? Com um símbolo nas velas ali que lembra uma espada, um prego dentro de uns dentes, eu não sei dizer exatamente. Eu acho que esse símbolo vai compor a logo dos revolucionários eventualmente, mas por agora ficou um pouco difícil de saber exatamente o que significa essa Jolly Roger. Nesse navio, em uma conversa relaxada, Dragon revela pra Kuma que manja tanto de arma pela sua experiência na marinha. O que realmente confirma as teorias originais e as suspeitas que a gente tinha desde o Garp falando diretamente no capítulo 1082. Para vocês terem noção, o Lip comentou comigo que ele fez uma teoria sobre o Dragon ser um marinheiro no passado, de mais de 3 anos atrás, e os comentários foram super malucos, né? Ah, tu tá maluco, e viajou, tá fumando droga e tudo mais. Só que aí, né, o mundo dá voltas, a terra plana capota. O Dragon era da marinha, confirmado. E faz todo sentido, né? Ele fez parte da organização e lá dentro percebeu que o caminho da justiça não é o caminho verdadeiramente justo. Dá até para traçar uns paralelos muito interessantes entre a vida dele e do Sakazuki. Ambos têm idades muito próximas, mas tomaram caminhos muito diferentes para o que eles acreditam ser o melhor para o mundo. Enquanto o Akainu se tornou um cão da justiça que segue a instituição
e seus ensinamentos e dogmas sem titubear, chegando até o cargo de almirante de frota graças a essa dedicação e ferocidade, Dragon se rebelou. Saiu da marinha mesmo sendo filho do herói da marinha, imagina a pressão. Então, fundou a sua própria instituição do zero, porque viu que na marinha ele não poderia realmente ajudar as pessoas como gostaria. Isso anima e empodera o Kuma, que vê que o Dragon é um cara com experiência e também com lógica e vivência por trás da sua ideologia. E o Dragon, claro, fala, você não vai se arrepender de se juntar a mim. É maneiro a fundação do Exército Revolucionário com esses personagens bem carismáticos. 8 anos se passam. A Jeanne toda felizinha, né, porque vai reencontrar o seu grande amor, Bartolomeu Kuma. Essa altura, ela já é comandante do Exército Revolucionário do Leste, o mesmo cargo que a Belobete ocupa atualmente, então dá pra imaginar que o Kuma deve ser o comandante de alguma outra região também, e por isso eles não passam tanto tempo juntos. E aí nessa resenha com os colegas a gente vê uma silhueta ali, 2 sapatos com uma nuvem, ou um gelo, ou um magma aparecendo na tela, a silhueta que sequestrou a Jeanne. É o Mensageiro do Caos. 2 pés que podem ser literalmente de qualquer personagem aparecem, chamando a atenção dos 3 colegas, e aí no próximo quadro é reportado pro Dragon que a Jeanne foi sequestrada. Óbvio que a silhueta é o culpado. Agora, quem é a silhueta pode definir o futuro desse arco. Um inimigo inesperado. Essa é a última frase do capítulo. O meu melhor palpite no momento pode parecer meio aleatório, mas talvez Sakazuki seja o responsável. Antes de cravar um, eu vou falar, tá? Pode ser o Kuzan, pode ser o Borsalino, pode ser o Gorosei, pode ser o Spandini, pode ser a CP9, pode ser o Rob Lute com 2 anos de idade. Pode ser essa galera toda. No entanto, eu quero dar um foco maior para o Sakazuki. Por quê? Essa altura ele já devia ter um cargo bem relevante na marinha, e depois do time skip, vimos alguns padrões se repetindo em relação aos antigos almirantes. Kizaru, né, o Borsalino, ele aparece no flashback da Ilha dos Tritões quando ele captura o Fischer Tiger, e também aparece em Egghead quando vemos brevemente seu passado com Vegapunk e Sentomaru. Kuzan, né, o Aokiji, aparece no flashback treinando com Garp e também conhecendo a tripulação de Barba Negra, mas o Sakazuki, o Akainu, não aparece tanto no passado durante o pós-time skip. Provavelmente essa é a hora que o Oda estava aguardando. Isso se conecta a um outro momento do mangá. A gente sabe que o Sakazuki tem esse paralelo inverso ao Dragon, como se os dois estivessem no mesmo ponto de vida até a juventude na marinha, mas depois tomaram caminhos completamente opostos. E se você for lembrar, ele também tem um envolvimento com a Bonnie. Ele captura ela durante o time skip, depois que o Barba Negra abandona a pirata numa ilha como se ela fosse um brinde pro governo mundial e pra marinha. E cara, sério, isso se conecta ao fato de que a Bonnie é na verdade um clone. Quando o Sakazuki encontra ela, ele diz: "Quando eu vi que você fugiu do governo, me assustou, mas tudo tá acabado agora." O que essa frase significa? Como assim fugiu do governo? Normalmente a gente interpretaria como só uma pirata que escapou das mãos da justiça, mas nesse caso ele quer dizer algo muito mais específico que a gente nunca conseguiria ter percebido na época. A Bonnie é um clone da Jeanne. Assim como a Stussy, se ela foi criada pelo Vegapunk, provavelmente ela é considerada propriedade do governo. E por isso o Sakazuki falou sobre ela ter fugido do governo mundial dessa maneira. E a questão dele ter se assustado, justamente porque talvez ela seja muito jovem. Na verdade, eu tenho quase certeza que ela é apenas uma criança. Por quê? Bom, a gente sabe que a idade canon dela, revelada no Vivricard, era supostamente 24 anos. Mas, durante toda a duração do flashback, em nenhum momento a Bonnie aparece ou é citada, mesmo o flashback sendo tão recente quanto 14 anos atrás, quando teoricamente ela já teria 10 anos de idade. Inclusive a gente vê o contrário, a gente vê o Kuma relutante a ter um filho pela questão biológica, de ser um bucaneiro. E se a Jeanne vai ser sequestrada agora, como ela vai ter um filho? Realmente, só se ela foi resgatada e eles viveram felizes depois. Mas isso na circunstância atual parece uma hipótese otimista demais. Durante o arco de Egghead, o Vegapunk chamou a Bonnie de criança várias vezes. E se ela de fato tivesse nascido ou sido criada em qualquer momento depois dos acontecimentos de 14 anos atrás do flashback, ela seria sim uma criança. Eu comentei em vários reviews já essa coisa específica do Vegapunk chamar a Bonnie de criancinha, de ela é só uma criança. Ele virou pro Gorosei e falou, para, ela é só uma criança. Só que ela claramente tem o corpo e age como se fosse uma adulta. Ela não deve ser uma adulta. A gente tem a imagem do capítulo 1060, onde ela, que é uma usuária de Akuma no Mi, sai de uma bola gigante de água do mar, cuspindo água do mar no formato de uma criança. Ou seja,
sem as habilidades da fruta dela funcionando. Tá, mas talvez ela seja só uma criança se passando por adulta com poderes da fruta, sem de fato ser um clone, né? Mas ouve isso. No capítulo 1072, O Peso da Alma, logo na primeira página, vemos o Vegapunk falando sobre a primeira clone perfeita do mundo, a Astúcia. Mas a maneira que ele fala dela é particular. Ele fala sobre como ela, mesmo sendo um clone, ela é uma humana e pertence a esse mundo. E no quadro seguinte, vemos a Bonnie em posição fetal, como se fosse uma criancinha indefesa, que é exatamente como o Vegapunk ainda enxerga ela. Além de tudo, como eu falei, a clonagem também faria sentido com relação ao medo do Kuma de transferir sua genética bucaneira para os seus filhos. E ainda tem todo o enredo das memórias que ainda está em aberto e abre 1 milhão de possibilidades com a Bonnie ser uma nova versão da Jeanne com memórias alteradas. Ou talvez ela ser a própria Jeanne com as memórias perdidas e com a fruta. Não sei. Sei que pra mim, a hipótese de que a Bonnie é um clone nunca esteve tão forte. Amigo, Bonnie rima com clone. Tira o B e bota um CL, clone. E a Bonnie, quando invadiu o Reverie, estava vestida de cone, que se você botar o L, vira clone. Oda gênio, pô. E mais, qual a treta da tatuagem do Dragon? A gente sabe que até 22 anos atrás ele ainda não tinha tatuado a cara, mas 14 anos atrás ele de fato já tinha tatuado. O que aconteceu nesse meio período aí de 8 anos? A gente consegue ver no passado a bandana dele amarrada na coxa, mas qual o sentido de tatuar esse símbolo? Pra mim, algum evento traumático mudou a perspectiva dele, a ponto de ele nunca mais querer esquecer esse símbolo e imprimir ele no próprio rosto. Outra hipótese que a galera do Twitter puxou lá na hashtag OnePiece1097 foi de que, na verdade, isso são as escamas da cobra alada, né? O ser mitológico que seria a Akuma no Mi Zoan do Dragon. Lembra que o Kaido tem meio que uma tatuagem de umas escamas azuis de um dragão azul e ele é um dragão azul? Seria uma versão Dragon desse mesma questão. Uma tatuagem das escamas do rabo da cobra alada que ficam ali no rosto dele e representam o seu poder e também a sua conexão com esses conceitos. E aí o último quadro do capítulo, em Báltigo, e que já nessa época era o QG dos revolucionários, o Dragon ouve uma mensagem de que a Jeanne foi sequestrada. E ele começa já a suar. Eu realmente acho que o Dragon vai ser um cara muito gentil, que se importa muito com os amigos, com os aliados, e por isso ele acaba suando, ficando nervoso quando uma coisa ruim acontece. Aconteceu isso com o Kuma, e aconteceu isso com o Sabo, e agora a gente vê no passado acontecendo com a Jeanne. Agora, nível de poder, cara, ele vai ser absurdo. Ele quer bater de frente com a marinha inteira, com o governo mundial inteiro, e tá se juntando a pessoas bem poderosas. O Dragon deve ter um nível Yonkou. Eu tô cravando isso já. Dane-se, Dragon nível Yonkou. Esse é o review, comenta aí o que você achou, um capítulo de transição com flashback bem rico, bem denso, com bastante diálogo, bem interessante, mas quando a gente lê de uma vez só vai, passar liso. Muito bom, eu achei um ótimo capítulo, tô hypado pro 1100, tô hypado pro 1098, tô hypado pra voltar pro presente, né? O que o Gorosei Saturne vai acabar fazendo com o Vegapunk, com o Luffy, com o resto de Chapéu de Palha? Será que o Kizaru vai levantar do único soco que ele tomou na cara? Kizaru, vamos levantar, irmão, chega. Tá na hora, pô. Será que o Luffy finalmente vai sair do modo velhote morto? Enfim, muita coisa pra vir por aí. Comenta o que você achou, já falei. Play My Best, link na descrição. Deixa o like, me segue no Instagram, me segue no Twitter, segue geral. É isso, galera. Valeu! Pode palha secreto, na moral. Vou falar uma parada. Eu gosto muito de lixar minha unha. Mas não dá pra ficar lixando a unha em cima da cama, né? Porque senão vai ficar as poeiras da unha na cama e tu vai dormir e vai ficar tudo lanhado. Lixem a unha em cima de uma lixeira ou de um papel. Meu pai fazia a unha em cima do jornal. Caraca, me deu uma nostalgia agora. Eu acordando, indo pro terraço, meu pai pegando um sol com o jornal, o Globo na mão. Com o jornal O Dia. Não, era mais o Globo, o Jornal do Brasil, quando eu era bem criança. E aí ele, tec, cortando a unha, dando aquela lixada. Ai, a gente cresce e vira nossos pais. Esse é o meme. É isso, galera. Tamo junto e valeu.